Fala, Primotinha! Hoje é dia de falar sobre evolução. Vem comigo! Pessoal, vamos falar hoje a respeito de evolução. Primeiro, você precisa entender o que é isso num olhar biológico. Evolução é o processo de transformação que ocorre nos seres vivos ao longo de muitos e muitos anos, que é responsável por originar espécies novas. Pela lei da evolução, a gente entende que formas simples de vida deram origem a formas complexas de vida, num processo de transformação lento e gradual. Então, para que haja transformação, eu preciso que 3 fatores ocorram. Primeiro, que ocorra transformação nesses seres vivos, claro que a nível genético. Que essa transformação ocorra ao longo de muitos e muitos anos e que ao final desse processo gere então uma espécie nova, lembrando o conceito biológico de espécie. 2 indivíduos, eles pertencem a uma mesma espécie quando eles são capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Existem 2 teorias que embasam a teoria do evolucionismo, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. A teoria de Lamarck, ela é baseada em 3 princípios: a questão da adaptação ao meio ambiente, a questão do uso e desuso e a questão da transmissão dos caracteres adquiridos. Segundo esse naturalista francês, Jean-Baptiste Lamarck, os seres vivos eles se transformavam como uma forma de adaptação ao meio em que eles viviam. Como assim? O meio fazia pressão para que determinadas características fossem muito utilizadas, enquanto que outras fossem pouco utilizadas. As características bastante utilizadas, elas se desenvolviam, enquanto que as menos utilizadas se atrofiavam. Aquelas características utilizadas que super se desenvolviam, elas eram passadas para os descendentes. Então a gente tem aí a questão da adaptação ao meio, que aquele ser vivo sofreu então pressões ambientais. As transformações que ocorreram no corpo dele se deram por conta dessa pressão ambiental e essa transformação vai ser passada então para os seus descendentes. Então olha só, no olhar de Lamarck, por exemplo, o pescoço das girafas, eles cresceram daquele tamanho porque elas precisavam coletar alimentos que estavam a longa distância. Aí o que acontece? De tanto esticar o pescoço, ou seja, de tanto utilizar essa estrutura acabou se desenvolvendo. Então, pela teoria de Lamarck, qual seria a lógica, por exemplo, na nossa vida? Quanto mais a gente usa a nossa visão, mais ela deveria se desenvolver, não é mesmo? E o que acontece com a nossa visão à medida que envelhecemos? Ela não melhora? Pelo contrário, ela se desgasta, ela passa por um processo de envelhecimento e ela piora. Outra questão seria, por exemplo, imagina eu indo na academia e fazendo muitos exercícios de musculação e fazendo com que os meus músculos super se desenvolvam. Afinal de contas, eu estou utilizando muito a minha musculatura. Pelo princípio de Lamarck, os meus músculos bem desenvolvidos deveriam passar para os meus descendentes, já que fariam parte dos caracteres adquiridos. Então, Lamarck, ele estudou por muitos anos e ele elaborou então as primeiras teorias da evolução. E o que é interessante a gente pensar, que ele era um transformista e ele acreditava na geração espontânea. Alguns anos depois, eis que surge então Charles Darwin, esse naturalista inglês que estudava a diversidade que existia entre indivíduos da mesma espécie. Charles Darwin fez isso utilizando estudos populacionais realizados por Thomas Malthus. Ele começou a observar que a natureza ela possuía muito mais seres vivos do que recursos naturais, e isso instigava uma luta pela sobrevivência, do qual fazia com que os mais aptos conseguissem sobreviver. Os que sobreviviam, eles conseguiam se reproduzir exponencialmente, passando as suas características para os seus descendentes. Charles Darwin ele teve a feliz oportunidade de participar de uma expedição conhecida como AMS Beagle, do qual eles iriam fazer um registro sobre a América do Sul. E lá ele pôde observar animais que existiam aqui, que eram muito semelhantes a animais que existiam lá na Europa. Encontrou fósseis aqui muito semelhantes às preguiças atuais, por exemplo.
Ele conseguiu, nesse estudo, conhecer o arquipélago de Galápagos, aonde ele teve a feliz oportunidade de conhecer um conjunto de ilhas, do qual cada ilha possuía uma variedade de tentilhões, uma espécie de ave que sofreu tamanha variedade que passou a se tornar espécies diferentes. Cada tentilhão possuía um formato no bico que era condizente com o alimento que possuía em cada ilha. Então, ele começou a traçar a teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural, ela prevê que os seres vivos mais adaptados, ou seja, que possuem características que são favoráveis naquele ambiente, tendem a sobreviver. Se eles sobrevivem, eles se reproduzem exponencialmente, passando as suas características para os seus descendentes. Então, por exemplo, se a gente for usar a questão da girafa, para Darwin, as girafas, entre a população de girafas, havia variabilidade genética. Ou seja, haviam girafas de pescoços mais curtos, pescoços médios, pescoços um pouco mais compridos, e com a escassez de alimento, as girafas que possuíam um pescoço mais alongado tinham essa característica favorável a ela. Isso fez com que ela, melhor adaptada, sobrevivesse e, sobrevivendo, ela se reproduzia, passando essa característica para os seus descendentes, ao ponto de que hoje uma população de girafa, predominantemente, ela possui pescoço alongado. Não é porque elas se transformaram, é simplesmente porque aquelas que haviam pescoços curtos em uma determinada época não sobreviveram. Ou seja, se a gente for confrontar a ideia de Lamarck e Darwin, a gente entende o seguinte: Lamarck, ele não acreditava na extinção, ele acreditava que as espécies sofriam transformações. Tudo isso para quê? Para poder se adaptar ao ambiente. Agora Darwin não. Ele acredita que a evolução é uma questão de seleção natural, ou seja, o ambiente ele seleciona os melhores adaptados. Então não é o ser vivo que se adapta ao ambiente, não, as características favoráveis naquele ambiente fazem com que ele sobreviva e assim ele se reproduza, passando as características para os seus descendentes. A gente tem hoje o que é chamado de neodarwinismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre neodarwinismo, também conhecido como mutacionismo. Essa é uma teoria que avança um pouquinho a teoria de Darwin, a teoria darwinista. Por quê? Ela nasce ali no início do século XX, junto com o crescimento de uma nova área na ciência conhecida como genética. Os estudos com genética permitiu observar que mutações ocorriam no material genético dos seres vivos. E essas mutações, elas ocorriam de forma aleatória. E isso interferia no processo de adaptação desse ser vivo ao meio ou não adaptação. Por quê? Porque essas mutações referentes ao material genético poderiam trazer vantagem para aquele ser vivo com relação ao ambiente em que ele vivia ou desvantagem. E dessa forma, esse ser vivo ou vive ou morre com relação às condições ambientais do qual ele está exposto. Então, o mutacionismo, o neodarwinismo, ele já considera a recombinação gênica, as mutações que são responsáveis pela variabilidade genética que existe em indivíduos que estão presentes em uma mesma população. Existem estudos de casos que podem comprovar essa teoria, como um caso muito clássico conhecido como melanismo industrial ou mariposas de Manchester. O que acontece? Nessa região, antes da era industrial, os bosques eram cobertos de árvores que haviam mariposas. Entre essas mariposas havia uma quantidade enorme de mariposas claras e que ficavam ali naquela região. O predador dessas mariposas eram os pássaros. Mas enfim, o que aconteceu à medida que o tempo foi passando? Veio a era industrial e junto com ela muitas fábricas que funcionavam à base da queima de carvão e lançavam nas chaminés fuligem, o que fez com que o ar ficasse mais turvo e que essa fuligem chegasse até esses bosques, escurecendo essa cobertura de líquens. Os anos foram passando e percebeu-se que já não se via mais as mariposas brancas. Mas, no entanto, havia uma população enorme de mariposas escuras. Então,
O que aconteceu nessa situação? Será que as mariposas claras elas ficaram escuras para melhor se adaptar ao meio? Já que se elas ficassem escuras, elas conseguiam melhor se camuflar para que os pássaros não conseguissem encontrá-las. Ou será que existia desde sempre mariposas claras e mariposas escuras? Só que antes da era industrial, as claras conseguiam se camuflar na cobertura de líquens claros, enquanto as mariposas eram facilmente vistas pelos pássaros e facilmente predadas. Então, o que a gente consegue perceber nessa situação? Um exemplo claro de seleção natural. Na população de mariposas havia variabilidade genética, haviam mariposas claras e escuras. Num primeiro momento, as escuras tinham dificuldade de camuflagem, os pássaros a encontravam e elas eram facilmente predadas, enquanto que as brancas se camuflavam muito bem, sobreviviam e dessa forma se reproduziam, e quando elas se reproduzem, elas passam as suas características para os seus descendentes por meio do seu material genético. O que acontece? Com a vinda da era industrial e com o escurecimento da cobertura de líquens, a situação se inverteu para as mariposas. As claras começaram a ter dificuldade de camuflagem, enquanto que as escuras passaram a ter essa característica a seu favor. Dessa forma, elas conseguiam sobreviver mais e se reproduzir. Ao longo dos anos, a gente percebeu que essa população de mariposas escuras havia tomado conta. Por quê? Porque ela estava melhor adaptada àquele meio. Isso é seleção natural. Todos os seres vivos possuem variabilidade genética, entre eles dentro de uma mesma população. E nós possuímos características que são favoráveis e desfavoráveis ao meio em que a gente vive. Quando as mutações ocorrem no nosso material genético de forma muito aleatória, elas podem trazer alterações que vão nos favorecer ou alterações que vão nos desfavorecer, mas isso é ao acaso. Uma coisa bem interessante é a gente também falar sobre a resistência das bactérias a antibióticos. Muito se fala que o uso irracional de antibiótico induz a mutação em bactérias, tornando elas cada vez mais resistentes. Quando a gente faz uma afirmação dessa, nós estamos sendo muito lamarquista, porque estamos dizendo que as bactérias se transformam por conta do meio em que está sendo criado para ela. O que acontece? Existe variabilidade genética na população de bactérias e elas estão suscetíveis a mutações. Só que essas mutações elas ocorrem de forma aleatória. Pode ser que o uso indiscriminado de antibiótico possa, de certa forma, induzir uma mutação. Mas agora que essa mutação vai ser a responsável pela resistência dessa bactéria a um antibiótico, aí a gente não tem como saber. Então, por exemplo, a gente sabe que a radiação causa mutação. Tá, mas causa mutação aonde? Então, a gente não consegue gerar essas mutações de forma precisa, de forma pontual, sabendo, se eu usar a radiação, vai gerar essa mutação em determinado ser vivo. Não, porque as mutações elas ocorrem de forma aleatória e elas podem se apresentar como desvantajosas ou vantajosas para aquele indivíduo naquele meio em que ele vive. Isso é seleção natural. Seleção natural é quando os mais aptos ao meio em que vivem sobrevivem, porque se eles têm maior chances de sobrevivência, automaticamente eles conseguem ter melhores chances de reprodução, eles geram mais descendentes e a característica presente neles vai passando de descendência para descendência. E é isso, a nossa aula de hoje. E vamos ao nosso resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre as teorias da evolução. Evolução é o processo de transformação que ocorre ao longo dos anos e que dá origem a novas espécies. Nós temos aí como principais teorias as teorias de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, conhecida como Lamarckismo, e temos também a teoria de Darwin, conhecido como Darwinismo. Vamos falar sobre Lamarck. Lamarck afirmava que seres vivos devem adaptar-se ao meio em que vive, e a evolução ela dependia de 3 fatores: adaptação ao meio, uso e desuso de estruturas e transmissão dos caracteres adquiridos. Ele era o cara do transformismo, ou seja, que os seres não eram extintos, mas eles se transformavam ao longo dos anos. Darwinismo acreditava na seleção natural. Ele observou a variabilidade entre os seres vivos a partir de estudos populacionais de Thomas Malthus.
Ele observou que a natureza tem mais organismos do que recursos e, nesse caso, somente os indivíduos com as melhores características conseguem sobreviver. Então, Darwin chegou nas seguintes conclusões: populações se reproduzem exponencialmente em condições favoráveis. Conclusão número 2. Indivíduos de uma mesma população apresentam variabilidade genética. É válido lembrar que os estudos feitos na embarcação HMS Beagle, fazendo o mapeamento da América do Sul, foi uma das principais observações realizadas por Darwin, principalmente a realizada no arquipélago de Galápagos, com os tentilhões. A conclusão de número 3 foi que na luta pela sobrevivência, os mais aptos eles conseguem sobreviver e, sendo assim, eles deixam descendentes. O neodarwinismo ele surgiu no início do século XX com os estudos já com uma melhor compreensão da genética e ele leva em consideração as mutações, compreensão da variabilidade genética. Lembrando, Lamarck acredita que evolução é igual a adaptação, já Darwin acredita que evolução é um caso de seleção. Bons estudos, galera, e não esquece de dar aquele print no esquemão. Pessoal, terminando o teu resumo, já sabe, né? Vai na descrição do vídeo, testa os teus conhecimentos. E se você quiser saber mais sobre evolução, é importante também fazer algumas leituras sobre isso. Darwin, ele tem um livro, Origem das Espécies, que foi publicado por conta de todo esse estudo que ele realizou lá na Ilha de Galápagos. Nós também temos um cientista chamado de Wallace, que realizou também estudos muito semelhantes a Darwin numa mesma época. Então a seleção natural também tem aí um dedinho de Wallace. Então não custa conhecer, não é mesmo? Ó, um beijão e até a nossa próxima aula!